Bom dia, pessoal. No vídeo de hoje, nós iremos tratar de uma questão muito interessante, né? Também é um livro do Rein Samin, aquele que escreveu o Amor pelas Coisas Imperfeitas. Só que esse é o primeiro, né? Eu só mencionei ele no primeiro vídeo, que é as coisas que você vê quando você desacelera. Eu acho interessante que quando eu falei isso para uma colega, né? Eu recebi primeiro, ele tá em e-book, né? Isso já ajuda muito, você pode baixar lá no Google. E um livro que vendeu mais de 3 milhões de cópias, um livro que trata sobre espiritualidade. E quando eu conversava com uma colega minha sobre, olha, encontrei um livro, As Coisas que Você Vê Quando Você Desacelera. Ela disse, nossa, não vou querer nem saber o que é que tem, né? Por trás de daqui, quando eu desacelerar, o que é que vai acontecer. E a gente ficou brincando e tudo mais, e na verdade eu li, né, o livro, e ele é muito bom nessa linha mesmo de espiritualidade, porque o subtema dele é como manter a calma em um mundo frenético. Essa é a mensagem maior que o livro quer passar, né? E no vídeo de hoje nós iremos dialogar um pouco sobre quais são as coisas que você vê quando você desacelera. Primeiro, por que você está acelerado, né? Por que você se encontra tão acelerado? E se você desacelerar, será que essa aceleração ela está dentro de você ou está no mundo mesmo? Ah, acordo de manhã, começo a fazer minha agenda, tenho tanta tarefa para fazer hoje, não sei se eu vou conseguir dar conta. Nossa, hoje é um daqueles dias que você não acredita que não vai conseguir resolver até o final do dia, né? E o livro ele traz essa proposta de que para a gente verificar o que é que está depois das coisas que eu, né? O que é que tem lá me esperando se eu desacelerar? São 187 páginas, mas naquele mesmo formato da escrita, né, do monge sul-coreano. Muita ilustração, as próprias ilustrações, elas já são, já acalmam, já traz aquela reflexão, aquele sossego, né? Muitas frases também, frases que a gente pode usar em alguma formação, frases que você pode usar como epígrafe nas suas escritas. Então, realmente, é um livro de grande contribuição. Porque a proposta desse vídeo, ele perpassa pela questão também da espiritualidade. Porque a gente já está vivendo em um mundo que nós estamos buscando cada vez mais a saúde do corpo, né? A saúde do corpo, uma alimentação melhor e saudável, dormir melhor, ficar do lado das pessoas que a gente ama, brincar com filhos, vizinhos, amigos, brincar com você mesmo, desenhar. Então a gente já está buscando uma vida saudável. E nesse caminho de vida saudável, não tem como a gente também não trabalhar a mente, né? Corpo sadio, mente sadia. E como é que a gente vai fazer isso aí? O autor do livro, ele convida a gente para saber o seguinte: o mundo está acelerado. Mas isso significa que você deve estar acelerado? Vejam só o sumário do livro, tá? Por que sou tão ocupado? Quando a vida decepcionar, descanse um minuto. Seja amigo das emoções. Quando estiver para baixo, o que fazer? Modere seu entusiasmo. Por que eu tenho que moderar meu entusiasmo? O importante não é ter razão, é estarmos felizes. Nossa, essa parte ela é fantástica para lapidar aquelas limitações que a gente tem de achar que devemos ter razão em tudo, que tudo que a gente fala é certo, e daí não abrimos para contestação, né, para argumentação. A arte de manter um bom relacionamento, qual será? Será que existe uma receita, né? A gente pode até saber como fazer, mas será que a gente pratica? Será que a gente faz em casa? A jornada do perdão, o primeiro amor, que é uma história linda que ele conta sobre o primeiro amor dele. Eu adoro o fato de você ser uma pessoa comum, foi a partir desse capítulo 5, né, nesse subtema que ele coloca, eu adoro o fato de você ser uma pessoa comum, que deu aquele estalo assim em mim, de que ninguém precisa ser excepcional.
né? O que há de errado em ser comum? Então, é muito interessante a reflexão desse capítulo. E o capítulo 6 traz, você sabe lutar com o Gifu, ele conta o histórico, né, da vida dele, porque todo mundo acha que ele é coreano, já acha que ele sabe lutar com o Gifu. 3 ideias libertadoras, uma palavra de incentivo pode mudar o futuro, sim, com certeza. Em busca da sua vocação. Primos há muito perdidos, 2 caminhos espirituais na mesma família, que aí ele já começa a tratar da questão da vida pessoal, né, dele, que ele traz uma abordagem de também compor o texto, as experiências dele. Nós iremos abordar alguns capítulos, porque aí eu vou deixar para vocês, quem assistiu o vídeo sobre como eu despertei o gosto pela leitura, vai entender também o objetivo do canal, que é um prolongamento daquela experiência que eu tive, né, de como despertei o gosto pela leitura. Então, eu vou apresentar alguns capítulos, alguns temas para a gente discutir, dialogar um pouco hoje. E daí vocês ficam com o e-book disponível para fazer a leitura na íntegra. O primeiro é Porque Sou Tão Ocupado. Eu quero partilhar com vocês esse vídeo dizendo que nesse início de pandemia, né? Na verdade, foi muito difícil para organizar a rotina, porque imagina você ter tido uma cultura inteira de um jeito, né? Trabalhar de um formato, viver de um formato, de um jeito, e de repente você mudou toda a sua rotina. Então, isso acelerou demais as ações, né? A gente teve que aprender a trabalhar com rotinas, com agendas, com o horário tudo organizadinho, para que uma reunião não chocasse com a outra. E, na verdade, a sensação que eu tinha era, nossa, como é que eu sou tão ocupada? O dia de hoje não vai acabar, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso que está acontecendo. Casa, filho, trabalho fora, trabalho em casa. Então, teve muita coisa, né? E a sensação de desespero angustiava, né? Alimentava a sensação de ansiedade por não conseguir dar conta de tudo naquele dia. E quando dormia que acordava, aí era que tinha um dia mais agitado com uma rotina bem maior. E depois que eu li essa parte do livro, foi como tivesse um insight, né? De parar e perceber por que eu sou tão ocupada. E aí ele traz assim: quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é minha mente? Quando eu fiz essa pergunta a mim, e aí o autor discorre no decorrer do texto, né, que dando a resposta quando eu me perguntei sobre isso, porque eu acredito que os insights acontecem na gente, o despertar, aquele ligar de botãozinho acontece na gente quando a gente faz as perguntas. O importante, no meu ponto de vista, é como fazer as perguntas. É quando o sujeito chega ao nível de se fazer a pergunta, né? Talvez a resposta não seja tão importante quanto você saber fazer a pergunta a você mesmo. Então, quando eu comecei a me questionar o mundo agitado, será que é o mundo que está agitado ou é minha mente que está agitada? Eu comecei a identificar que realmente era a minha mente que estava agitada. Então, eu precisava desacelerar isso aí. E aí comecei porque ele começa a dizer que não existe uma diferença entre o mundo, a mente e o mundo, né? Elas coexistem, é uma coisa só. E daí a gente precisa saber se realmente a minha agenda do dia, acordar de manhã, café, essas coisas todas, sair para trabalhar, era uma rotina agitada ou eu que forçava e obrigava a minha mente se agitar, a minha mente se maltratar. Então, até que ponto a minha rotina de fato era agitada, que me tornava uma pessoa muito ocupada, ou até que ponto isso estava na minha mente. E a partir dessa tomada de consciência, que era mais a minha mente, eu consegui desacelerar um pouco e ter uma organização melhor nas rotinas do meu dia, né? E ele conclui essa parte, né, com um ditado muito interessante. Ele fala assim:
Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco, ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se de que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Próximo tópico, que a gente vai tratar um pouquinho agora, dialogar, né? E daí eu peço a vocês que deixem nos comentários as opiniões de vocês também, para que a gente possa manter um diálogo, né? Uma conversa a dois, ou uma conversa a mais de um. Ele traz quando a vida decepcionar, descanse um momento. Eu tenho muita coisa para refletir sobre essa parte da vida decepcionar. Primeiro, ele começa assim. Quando sua confiança for quebrada, quando suas esperanças forem por água abaixo, quando alguém que você ama o deixar, antes de qualquer outra coisa, faça uma pausa e descanse por um momento. Eu aprendi num trabalho sobre desestressamento, né, controle de ansiedade, o poder da respiração. E eu acredito que muita gente que está assistindo agora esse vídeo concorda comigo, né? Como a respiração consegue uma respiração profunda, né? No mínimo 5 respirações por vez, como elas conseguem fazer um efeito fantástico dentro da gente quando a gente está precisando parar, desacelerar e também reorganizar as ideias, né? Para não tomar decisões precipitadas, para não errar ou para se livrar daquela angústia momentânea que alguma situação está causando. A própria respiração, ela já é um aliviador natural das tensões, né? E ele é o primeiro caminho. E daí, ele começa a dizer que se puder, cerque-se de amigos, coma e beba com eles, desabafe todas as traições, decepções e mágoa. Vá ao cinema, se puder, vá sozinho, vá com os amigos, escolha um filme que te agrada, você não precisa escolher um filme que está em cartaz porque disseram que era bom, escolha aquilo que te faz bem. Chore de rir, como se ninguém estivesse olhando, né? Procure uma canção que você considera emocionante, coloque para tocar várias vezes. Isso acontece quando eu assisto aquele filme Perfume de Mulher, sempre que termina eu fico escutando aquela música, né, do filme, acho que uns 2 dias em seguida, mais de 10, 15 vezes, pelo efeito que aquela música causa em mim. Se nada disso ajudar, aproveite as férias para fazer uma viagem. Vá a algum lugar que você deseja conhecer, tudo que se você puder. Depois de ficar um tempo sozinho, vá para o lugar que você considera mais sagrado. Feche os olhos e esvazie sua mente. Curvado e de coração partido, eu sei que você fui eu e eu fui você. Então, o que eu faço hoje é uma prece por você, né? E daí a gente começa a refletir, a questionar sobre o que é decepção. Por que surge a decepção, né? Eu vi uma reportagem no tempo da Copa do Mundo, acho que a última Copa foi que teve, o país onde eram mais felizes. E aí tive curiosidade de saber, né? Acompanhei a reportagem, um país pequeno, não lembro no momento o nome dele. Ele era considerado um dos países mais felizes numa pesquisa que eles fizeram, porque o nível de decepção era baixo. E daí foram buscar por que esse povo tinha um nível de decepção baixo. Porque o nível de expectativa deles também era baixo. Então, os pesquisadores, eles conseguiram chegar, né, a uma hipótese de que quanto menor a expectativa, menor a decepção. E daí esse país que nunca tinha desejado chegar a uma Copa conseguiu ser classificado para uma Copa. Perderam na primeira rodada, mas para eles que nunca imaginaram ganhar uma Copa,
Só em participar dela já seria um grande nível de satisfação para ele. E aí cada um vai ter a sua visão sobre isso aí, mas eu vou apresentar aqui a minha. Veja só, quando você diz assim, a pessoa, fulano me decepcionou, né? Estou decepcionado com aquela pessoa. A decepção ela é medida pelo nível de expectativa que você tinha em relação àquela pessoa, né? Por que ela te decepcionou? O que fez ela te decepcionar? Era algo passível a um humano, ou seja, podia ser ela, podia ser eu? Foi isso que te fez decepcionar-se? Ou era algo extraordinário, sobre-humano, que também você poderia cair na fraqueza para poder se decepcionar com aquela pessoa? E também questionar de quantas vezes você também não já decepcionou outras pessoas, né? A gente precisa se perguntar até que ponto, às vezes, as minhas expectativas em relação a uma pessoa são as minhas expectativas, não é a realidade daquela outra pessoa. E porque são minhas expectativas, elas não são, como é que eu posso dizer, atingidas, aí eu começo a me decepcionar dela. Mas você simplesmente julgou a outra pessoa, que é uma live que nós vamos fazer sobre julgamento, com seus próprios parâmetros. Então, aquilo que você acha que é bom para você, você acha que é bom para outra pessoa. Aquilo que você considera verdade para você, você acha que é verdade para outra pessoa. E às vezes você exige da outra pessoa um comportamento que você faria. Então, é você que teria aquele comportamento e não a outra pessoa. Comece a se questionar, né? Até que ponto as expectativas que eu faço em relação a uma pessoa, a um trabalho, a um lugar, a uma coisa, de fato são daquele lugar, daquela pessoa, né? São características daquele lugar, daquela pessoa, ou fazem parte de uma criação minha para atender às minhas próprias necessidades. Se eu pensar nesse caminho, eu poderei diminuir as minhas decepções, porque eu começarei a entender que a outra pessoa, o outro lugar, o trabalho, o emprego, eles são o que eles são, e não aquilo que eu quero que eles sejam. Quando ele traz, seja amigo das emoções, nossa, eu já vi muita gente falar isso, né? As pessoas, elas às vezes assim, elas precisam até da palavra para poder expressar aquilo que estão sentindo. Então, quando elas chegam a dizer, eu tenho ódio daquela coisa, o ódio daquela pessoa, eu tenho ódio, né? E eu aprendi na vida uma coisa de que as emoções, elas só maltratam ou beneficiam quem sente. A gente costuma brincar no ditado que ódio é o sentimento que só mata quem sente. Então, tô sentindo ódio desse computador, ódio não vai fazer nada com o computador. Agora vai interferir em todo o meu sistema imunológico, vai interferir no funcionamento do meu organismo, ou seja, quem perde muito mais, né, com esse sentimento de ódio sou eu. E o autor, ele começa a dizer que o quanto de pessoas procuraram ele, né, na carreira dele, na vida dele, para dizer o que eu faço quando eu sinto as coisas negativas, né? O que eu faço quando sinto raiva, ódio, frustração? Eu vou tentar pegar por dois caminhos. O primeiro é o seguinte: como ensinar as crianças a se frustrarem? Eu não sei se os adultos de hoje, se nós adultos conseguimos ensinar as crianças a como lidar com a frustração, se nem nós, grande parte de nós, não conseguimos lidar com nossas frustrações, né? Então, como é que eu vou formar um ser humano, um sujeito para lidar com as frustrações se eu não conseguir lidar, não consigo conversar, dialogar com as minhas próprias frustrações? Então, a primeira coisa que a gente precisa é o que é que me causa frustração, né? O não conseguir aquilo ali, e como fazer com que a criança entenda que as frustrações, elas fazem parte do percurso natural da vida. Isso quer dizer que nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero, né? Eu nem sempre posso ter aquilo que eu quero. E isso é normal, isso é natural, né? O anormal seria eu ter tudo, porque em um momento eu vou me deparar com a situação de não ter. Por exemplo, vamos dizer uma coisa, dar uma ilustração aqui de uma coisa
bem extrema do querer ter tudo e poder. Uma pessoa querida sua morrer e você querer que ela volte, né? Extremamente assim, nesse formato. Então, você não vai ter, vai sempre ter uma parte da sua vida que você não vai conseguir ter tudo que você quer. Então, quanto mais a gente aprender desde cedo que a dinâmica da vida é essa, eu posso desejar muitas coisas, mas eu tenho que precisar ter a consciência, né? Eu tenho que ter a consciência de que eu não vou poder ter tudo que eu tenho. E isso é natural. Então, a partir daí eu já começo a tentar lidar melhor com as minhas frustrações. E vou ter condições suficientes, ou o início das condições que eu preciso, para poder formar um ser humano nessa perspectiva. E nessa parte ele traz uma orientação sobre como lidar com os sentimentos negativos, né? Ele diz assim, que tudo o que precisamos é separar a energia crua dessas emoções dos rótulos linguísticos que aparecem. Por exemplo, o importante aqui não é se apegar à palavra como raiva e ódio, inveja, que ele dá aqui um exemplo, né? Mas, ao invés disso, observar sua energia crua por trás de tudo isso. Apesar de ser algo sutil, a energia ela modifica com frequência, enquanto os rótulos permanecem estáticos. Às vezes eu comecei com uma certa raiva agora de uma situação, mas essa raiva começa a passar a partir do momento que eu não começo a dar ênfase no nome raiva. Então, quanto mais eu começo a dizer que estou com raiva, estou com raiva, estou com raiva, mais eu alimento essa energia a partir do rótulo que eu dei a ela. Então, se eu não precisar me apegar tanto a esse rótulo, eu vou ter condições de tentar amenizar essa energia que está dentro de mim, né? E ele apresenta o seguinte, que numa das frases dele, ele coloca, para ilustrar a situação, né? Se você quer vingança porque está sofrendo, tudo que consegue ver é o próprio sofrimento. Mas se você se acalmar e olhar mais fundo, vai perceber que a pessoa que o magoou está sofrendo. Aqui ele começa a dialogar um pouco com o último livro que a gente leu, que foi sobre a comunicação não violenta, que ele é um apaziguador, né? E ele consegue fazer com que as pessoas que estão envolvidas na situação vejam que há sofrimento em todos os lados, e não apenas no lado que acha que tem razão. E para finalizar esse primeiro vídeo, que agora a gente já percebeu a necessidade de ter outros para comentar, né? Vamos ver se tem como. Ele faz uma relação desse quando estiver para baixo, o que fazer? Ele coloca uma questão muito, muito simples, né? Eu vou fazer o que quando eu estiver para baixo? Primeiro, ele aponta para o fato de quanto mais você negar essa situação, negar um sentimento, mais ele vai insistir. Então, geralmente, um dos caminhos é